Olá, vamos ao conceito de circuito elétrico a respeito de como se constrói e o que é uma associação em série. Alguns de vocês já devem ter reparado que quando acendemos ou quem monta uma árvore de Natal e as luzinhas apagam e outras não acendem porque uma queimou. Por que isso acontece? Como que é o funcionamento de uma lâmpada num circuito em série, a qual uma queimando, as outras não funcionam? Nós temos aí um circuito em série formado com 3 resistores, um está encadeado após o outro. Então, o que nós temos em mente, em primeiro lugar, é que a corrente elétrica que atravessa a partir do primeiro resistor é a mesma ao longo de todos os outros. Então, os elementos resistivos, eles são percorridos por essa mesma corrente. Então, aí temos a corrente no primeiro resistor, a corrente no segundo, a corrente no terceiro. Então, concluímos que a corrente, na realidade, é a mesma, o mesmo valor para os 3 resistores. Por outro lado, a tensão elétrica, ela passa a dividir entre esses 3 resistores para me dar apenas, ao final, a tensão que eu estou fornecendo. No caso dessas lâmpadas, o brilho se torna menor, mais fraco. Eu tenho aí a tensão no primeiro, a tensão no segundo, a tensão no terceiro. Então, vejo que a tensão em cada um deles somada vai me dar a tensão fornecida pelo meu gerador elétrico. Então, como calcular a tensão em cada resistor? Eu vou utilizar a primeira lei de Ohm. Então, a tensão no resistor 1 é igual à resistência do resistor 1 vezes a corrente que é fornecida. O mesmo procedimento, é a mesma lei. A tensão no resistor 2 vai ser a resistência 2 vezes a corrente. E a tensão em 3 será a resistência em 3 e a corrente. Então, como calcular a resistência equivalente de um circuito? Então, é muito importante essa noção. Se eu tenho ali o mesmo circuito com 3 resistores, a resistência equivalente é aquela em que eu posso substituir esses 3 resistores por apenas um único resistor, que nós chamamos equivalente. Então, num circuito de associação em série, a resistência equivalente é a soma de todas as resistências que tiverem. No nosso caso, são 3, é a soma dos 3. 2 resistores de 30 ohm e de 60 ohms estão associados em série e alimentados por uma tensão de volts. Ele quer saber a corrente que passa e a diferença de potencial em cada resistor. Temos aí um exemplo. Eu tenho aqui o primeiro resistor, o segundo em série e a tensão que alimenta esses 2 resistores. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular minha resistência equivalente. Como é um circuito em série, é a soma dos 2. Então, a soma de 30 mais 60, 90 ohms. Então, eu posso substituir esses 2 resistores e colocar um equivalente a 90 ohms. Então, qual é a tensão, qual é a resistência e qual é a corrente desse circuito? Como a tensão varia em cada resistor, mas a soma das duas vai dar 9 volts, eu tenho agora não mais R, que é cada um deles, eu vou usar a minha resistência equivalente, eu vou determinar a minha corrente. Então, 9 volts, que é igual a 90 vezes I, a minha corrente que atravessa nesses 2 resistores é de 0,10 A. Então, como vamos calcular a DDP em cada um desses 2? Vamos utilizar a mesma fórmula que é a primeira lei de Ohm, V igual a RI. Para o primeiro resistor, eu vou substituir a resistência agora dele e a corrente que é única nesse circuito todo. Eu vou ter aí 3 volts. Para o segundo, eu vou fazer o mesmo procedimento, vou utilizar a sua resistência de 60 e a corrente que é única em todo o circuito, que vai me dar 6 volts. Se vocês somarem as duas tensões, 3 e mais 6, vai justamente me dar a tensão fornecida no circuito. Assista agora a simulação. Vamos verificar aqui um experimento, um circuito simples, neste caso, um circuito formado por uma pilha e 2 resistores. É o que nós chamamos de circuito em série. Ao conectar, verificamos a circulação da energia e vamos então medir aqui, vamos medir a voltagem na pilha. É claro que demonstra o mesmo valor. Neste circuito em série, como é a tensão em cada um dos resistores?
o primeiro resistor de 1 ohm, observamos que a voltagem diminuiu para 5 volts. Para o outro resistor também de 1 ohm, a tensão é de 5 volts. E agora na entrada do primeiro resistor e a saída, verificamos que é a tensão total fornecida pela pilha. Então é interessante nesse sistema, circuito em série, a tensão ela é proporcional à resistência. E a corrente? Ao colocarmos aqui o amperímetro na pilha, ela fornece 5 A. E como será na entrada do primeiro resistor? Também 5 A, na saída do primeiro 5 A, na entrada do segundo 5 A, na saída do segundo 5 A. E em qualquer trecho do circuito 5 A. Então podemos concluir que num circuito em série, a corrente mantém-se constante, não importa a quantidade de resistores. Já a tensão ela vai ser proporcional aos valores da resistência de cada resistor, sendo que ela vai entrar com o total da tensão fornecida com a pilha e vai sair pelo total fornecido para a pilha. E modificando o valor do segundo. Então temos aqui um resistor de 1 ohm, o outro de 2 ohms e o terceiro de 3 ohms. Continuando com a nossa bateria de 10 volts. Então, medindo, obviamente, verificaremos que no nosso voltímetro está marcando 10 volts. Vamos calcular agora a tensão no primeiro resistor. Fazer um novo circuito em série, introduzindo mais um resistor. É de 1,67 volts, então proporcional, né? Agora a resistência, aqui está a tensão no nosso segundo resistor, 3,33 volts. Vamos calcular a tensão para o nosso terceiro resistor. Aqui está a tensão para o terceiro resistor de 5 volts. Vamos verificar a tensão na entrada do primeiro com a saída no terceiro. A tensão total de 10 volts. Então, a soma das tensões parciais no primeiro resistor, no segundo resistor, no terceiro resistor, me dará a tensão total fornecida pela pilha. Vamos verificar agora a corrente que está saindo da nossa pilha. Verificamos que a corrente é de 1,67 A. Colocando na entrada do primeiro resistor, temos a chegada de 1,67 A. Na saída do primeiro resistor, encontramos também 1,67 A. Obviamente na entrada do segundo, na saída do segundo, na entrada do primeiro e na saída, do terceiro. Temos aqui 1,67 A. E em qualquer ponto do nosso circuito marca sempre 1,60 A. É o que nós já analisamos. A corrente elétrica não modifica o seu valor. Vamos verificar agora esse esquema através da forma habitual que apresenta nos livros didáticos e nos esquemas elétricos. Então aí está a simbologia correta para pilha e resistores que vimos aqui.